O deputado federal General Peternelli, do União de São Paulo, do União Brasil de São Paulo, esteve na motociata e fala agora ao vivo conosco. General, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Uma boa tarde nesse dia especial, Sexta-feira da Paixão, de muita reflexão e de pensar sempre no próximo. É uma satisfação, Adalberto. Deputado, como é que o senhor olha, do ponto de vista, obviamente, político, mas também levando-se em conta essa mobilização gigantesca das pessoas em torno desse evento, a motociata que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro? Qual é a sua avaliação política deste evento? A minha avaliação política ela é muito positiva. O nome da motociata já é muito propício, Acelera para Cristo. E pude constatar a grande popularidade, o grande prestígio que o presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio, pré-candidato ao governo de São Paulo, puderam demonstrar nessa motociata. É impressionante, cada vez impressiona mais pelo volume de pessoas, pelo comportamento das pessoas e pela adesão a uma boa causa. Tá. O senhor acha que em algum momento este evento pode ser criticado por estar fazendo campanha fora de tempo? O senhor acha que esta é uma crítica plausível e que pode trazer algum problema durante esse período aqui de pré-campanha? Na realidade, a Justiça Eleitoral coloca algumas condicionantes de você não pedir voto, de não falar em número, de não executar atividades. Todas as demais atividades que você realiza em conjunto com a sociedade, demonstra somente uma força de cada candidato. E hoje, a força demonstrada pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Tarcísio e por outros que estavam presentes na motociata, eu acho que ficou muito evidente. Não entendo isso como um contexto de pré-campanha, e sim de uma manifestação popular e de integração do presidente com a população. Deputado, a gente viu muita gente ostentando símbolos nacionais. Há pouco eu falava desse assunto também aqui no Prós e Contras, que não era, desde 2013, naquela mega manifestação pelo país, aqui na Avenida Paulista, por exemplo, foi a maior. As pessoas voltaram a usar os símbolos nacionais para protestar, para reclamar, para apoiar, mas a gente vê esse uso maior e um uso espontâneo, coisa que durante os anos 80, no começo dos anos 90, havia um certo distanciamento. O senhor acha isso positivo? Em que medida das pessoas começarem a valorizar os símbolos nacionais? É claro que durante a campanha do então candidato Bolsonaro lá em 2018, ele obviamente, até pela formação militar dele, ele fazia sempre referência a isso. Mas as pessoas recuperaram isso também de forma informal, ou seja, de forma espontânea nas casas. Vê-se muito mais isso, como a gente viu nessa motociata, que embora obviamente seja de apoiadores do presidente Bolsonaro, e que talvez queiram demonstrar isso publicamente, mas as pessoas usarem a bandeira não é apenas uma decisão de campanha, é uma decisão pessoal delas. Esse tipo de coisa, como é que o senhor avalia? Por que a gente está tendo, digamos, mais adesão das pessoas em mostrar os símbolos nacionais? Nós tínhamos antes, Adalberto, toda uma apologia, toda uma demonstração de símbolos que não eram símbolos pátrios, que não eram símbolos nacionais. E vejo isso como uma reação também da própria população, dizendo que acima desses símbolos que eram ostentados, o que é importante são os símbolos nacionais. É a bandeira nacional, é exatamente esse amor à pátria, e isso deveria ser extensivo a todos os candidatos, não somente ao presidente Bolsonaro. Mas vejo muito positivo a sociedade ter novamente essa reflexão, esse amor à pátria demonstrado através da bandeira nacional e dos símbolos nacionais. Vejo muito positivo essa reação da própria sociedade. Você hoje, além da motociata, de eventos desse tipo, no seu dia a dia, você verifica um maior uso da bandeira do Brasil, e eu entendo isso como uma demonstração de amor ao nosso país, de amor ao Brasil.
Deputado, ao longo da minha carreira eu cobri muitas eleições e eu sempre ouvi a seguinte frase, que pesquisa real é a da urna, que obviamente era só uma de quem tinha números tão positivos ou de quem conseguia virar uma eleição e mostrava que é a urna que vale, não é uma pesquisa, mas mesmo as pesquisas mostraram agora uma redução da diferença entre o ex-presidente Lula, que lidera as intenções de voto nas pesquisas, para o presidente Bolsonaro, agora de 5 pontos, segundo a última pesquisa divulgada pelo Poder 360. O senhor acha que esse tipo de manifestação nas ruas vai, de alguma forma, mexer também na forma como as pessoas estão respondendo às pesquisas eleitorais? O senhor acha que isso já começa a ter, digamos, uma demonstração de envolvimento maior da população em relação à eleição? Nós estamos em abril, a eleição em outubro não é tanto tempo assim, embora não exista uma campanha formal por uma questão de legislação eleitoral, mas as pessoas já debatem esse assunto, as pesquisas já falam desse assunto com muita frequência, tratamos disso aqui no dia a dia do jornalismo também. O senhor acha que esse tipo de manifestação mexe com as próximas pesquisas também? Eu acho, Adalberto, eu vejo que as pesquisas elas davam um resultado e a população já reclamava. Olha, estão dando esse resultado, mas o que nós estamos observando no dia a dia, o que nós estamos observando da população não condiz com essa pesquisa que está sendo apresentada. E de tanto todos reclamarem disso, eu não sei qual é o foco, mas nós observamos, como você mesmo comentou, já uma aproximação dos dois candidatos, e a melhor pesquisa que nós podemos ter é exatamente demonstrações como essa daí, que mostrou o apoio ao presidente Bolsonaro, o apoio ao Tarcísio pelo trabalho que ambos desenvolveram. Nós verificamos que no Ministério da própria Infraestrutura, o governo Bolsonaro, ele fez todo um contexto de trabalho no mar, na cabotagem pela BR do Mar, fez todo um novo marco das ferrovias, fez um contexto de novas concessões rodoviárias, com mudanças, inclusive, nas regras do transporte de ônibus rodoviário. Agora, nessa semana, eu sou o relator da medida provisória 1089, conhecida como Voo Simples, que também simplifica o transporte aéreo. Nós observamos que o governo mexeu em todos os modais, isso é um reflexo. Nós também observamos que nessa parte de atendimento ao cidadão, o governo revolucionou com o MeuGov, com uma série de medidas em favor do cidadão, totalmente digital. Nem todos avaliam como é importante a dispensa que o cidadão tem da prova de vida. Quantos idosos iam nos bancos com dificuldade para mostrar que estavam vivos? Hoje o sistema brasileiro, totalmente integrado, já dispensou a prova de vida. E vai complementar mais uma outra necessidade. A própria transferência também de veículo, realizado pelo MeuGov, o que nós temos hoje da Carteira Nacional de Identificação. Eu sou um dos autores e defendo muito o número único para o cidadão brasileiro. Estamos caminhando nessa direção. Vejo o próprio Conect SUS, que além da caderneta de vacinação é um prontuário médico eletrônico e que pode salvar vidas porque está integrado ao MeuGov. Nós verificamos a transposição do Rio São Francisco, nós verificamos o auxílio emergencial, que foi fundamental para muitos brasileiros. A Caixa abriu mais de 60 milhões de contas virtuais. Nós temos todo um trabalho agora complementado pelo Auxílio Brasil, que atende aos mais necessitados. Inclusive um dia, como o dia de hoje, que é um dia de reflexão, de amor ao próximo, de pensar o mais humilde, né? Exatamente esse Auxílio Brasil traz as atividades, e eu poderia passar aqui muito tempo enumerando ações positivas do governo Bolsonaro e o reflexo dessas ações positivas, dessas atividades, é exatamente na manifestação da população. Todos nós reconhecemos que há muito a fazer,
mas verifico que o trabalho do próprio Congresso Nacional e do Executivo caminharam no sentido de buscar o bem comum do cidadão brasileiro. Vejo um momento bem positivo, Adalberto. Olha, os organizadores falam em 2 milhões de pessoas mobilizadas nesta motociata. Obviamente que estão esses 2 milhões de pessoas, não de motociclistas, não de motos, mas enfim, de pessoas desde a concentração em São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo, próximo ali ao Sambódromo, na região do Anhembi, e durante todos os 130 quilômetros que ligam a capital paulista à cidade de Americana, e também, obviamente, depois desse retorno, o presidente também parou durante um momento na estrada próximo de um pedágio e interagiu com as motocicletas que passavam, as pessoas que passavam. Essa informação é dos organizadores, não houve aquela contagem oficial por parte da Polícia Militar, então é o número dos organizadores. O senhor participou da motociata, deputado, e o que lhe chamou a atenção, além dessa manifestação de apoio ao presidente? Óbvio que a gente está vendo, nós estamos ainda numa pré-campanha. A gente viu também o ex-presidente Lula ir aos sindicatos, onde é, digamos, um reduto eleitoral dele. Os outros candidatos não têm feito isso ainda, até porque há uma indefinição em relação à terceira via. O senhor acha que realmente a gente está polarizado? Que tipo de manifestação que o senhor viu hoje ali que vai interferir, obviamente, nesta campanha que vai começar dentro de alguns meses? É uma demonstração de força muito grande. A manifestação de hoje, eu acompanhei até a região de Jundiaí e, por um motivo muito importante, hoje, sexta-feira da Paixão, a minha mãe tem 90 anos, estava lá me esperando para comer o tradicional bacalhau, então eu fui até Jundiaí. Estava logo ali próximo ao presidente e, antes de iniciar o retorno, eu parei no acostamento para observar ou esperar o volume de motos passar para poder seguir, fazer o retorno e voltar a São Paulo para almoçar com a minha mãe. E o que emocionava, né, nos contagiava cada um, era exatamente que não parava de passar moto. Você ficava emocionado de verificar o volume e a adesão. Eu não consigo quantificar, mas é realmente um número extraordinário. Você parava e ficava muito tempo. E uma manifestação muito disciplinada, muito ordeira, não tinha uma movimentação agressiva dos motociclistas, sempre muito tranquilo, nós não tivemos problemas. No momento em que o presidente parou na estrada para poder cumprimentar, fazer imagens com os motociclistas, também bem tranquilo essa manifestação. E a todos você via exatamente esse sentido de ter o presidente Bolsonaro como uma referência, de tê-lo como candidato a mais um governo. E eu creio que esse sentimento, essas atividades, é fruto do resultado do governo Bolsonaro. Na própria saúde, o volume de doses que o Brasil adquiriu, participou. Então, é um contexto. Você também, na própria economia, nós estamos observando, né, uma diminuição do nível de desemprego. Você tem todo um programa e o próprio Auxílio Brasil desse ano, ele não encerra quando uma pessoa arruma um emprego. Ele ainda permanece durante um tempo estimulando essa busca e essa retomada econômica. É um dos pontos importantes que eu vejo que todos nós temos que estar envolvidos. Né? O apoio ao empresário, à microempresa é fundamental, porque ele gera emprego, o que é fundamental para o cidadão brasileiro. Deputado, rapidamente, uma última pergunta, por gentileza. O senhor considera que a eleição realmente vai continuar polarizada entre os dois nomes que hoje estão à frente nas pesquisas eleitorais, que não haverá terceira via? O senhor acha que realmente a eleição será polarizada? A pesquisa de opinião, até o presente momento, ela indica, né, ou sinaliza nessa direção. Então, vamos aguardar. Não vejo nenhuma possibilidade de fato marcante ou de que algum acontecimento possa alterar o curso dessas eleições. Mas é importante
dentro desse processo democrático, acompanhar como um todo e vejo que o que nós estamos buscando e estamos observando é exatamente essa polarização. E nessa polarização não tenho a menor dúvida de que o presidente Bolsonaro é a escolha que o Brasil merece. Deputado General Peternelli, obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Agora são 4h23. Pela primeira vez em um evento político, Lula e Alckmin dividiram o mesmo palanque. Acompanhe a reportagem de Daniel Leão. O ex-governador de São Paulo entrou de vez na campanha presidencial. Após ter sido aceito pelo Diretório Nacional do PT para ser vice numa eventual chapa ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, ele foi enfático ao falar do petista num evento com os centrais sindicais na capital paulista. Para Geraldo Alckmin, Lula é o maior líder popular do Brasil. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Ao lado de Lula, o ex-tucano entrou de corpo e alma na corrida eleitoral deste ano e até classificou a reunião como histórica. Já o ex-presidente criticou a reforma trabalhista de 2021. O petista quer diálogo entre empresários e trabalhadores para discutir a legislação no país. Não teve reforma coisa nenhuma, foi desmontar os direitos trabalhistas e desmontar a estrutura sindical que mesmo eu não concordando com ela. Era possível que os sindicais participassem do modelo de estrutura sindical que nós queremos no país. Até o momento, o Partido dos Trabalhadores já firmou alianças com o PV e PCdoB. A projeção é que as três legendas devam se unir em uma federação partidária que incluirá o PSB e o PSOL. O ex-presidente Lula faz críticas aí à reforma trabalhista. Seria interessante entender o que pensa o pré-candidato a vice dele, Geraldo Alckmin, sobre a reforma trabalhista, que sempre foi uma coisa defendida pelo PSDB. Mas, enfim, a reforma existiu, nós temos hoje uma nova legislação trabalhista. Mas tem uma questão importante. Você se lembra que durante a pandemia, muita gente ficou em casa, né? A maioria das pessoas que podia, obviamente, ficar em casa. E a gente teve o que a reforma trabalhista chamava lá atrás de teletrabalho. Essa coisa de você trabalhar usando qualquer uma dessas ferramentas de teleconferência. Muito bem, antes da reforma trabalhista, não existia ainda como disciplinar e, obviamente, tornar legal com que forma é possível, de que jeito é possível, o tal do teletrabalho. Não fosse a reforma trabalhista, a gente teria tido um problema gigantesco do ponto de vista de legislação trabalhista, de reclamação trabalhista, porque o teletrabalho não existia na lei brasileira da forma como ele foi possível ser usado, porque fizemos a reforma, uma nova legislação trabalhista, durante a pandemia que ninguém imaginava que ia acontecer. Esse é um fato. O outro fato é que qualquer trabalhador que fosse perguntado de verdade ali na porta de fábrica, do escritório, da rua, se ele era a favor de pagar obrigatoriamente o imposto sindical, como existia anteriormente, que o Congresso dizia não, mas o presidente, na época, quando o presidente Lula estava no mandato dele, fez o imposto acontecer, se ele aceitava. A maioria dos trabalhadores era contra aquilo. Bom, na reforma trabalhista acabou-se também com o imposto sindical. Ou seja, a reforma foi um avanço, que obviamente que você pode fazer em algum momento ali anotações para melhorar o que já existe, mas voltar atrás, acho que o Brasil não quer não. Bom, são 4h27. O jornalista investigativo de Brasília foi atacado com 10 facadas na noite desta quarta-feira. A repórter Paula Cuenca tem mais informações.
O jornalista da TV Globo em Brasília, Gabriel Luiz, sofreu o ataque na noite desta quinta-feira. Ele estava deixando o prédio dele para ir ao comércio local quando foi abordado por 2 homens. Cerca de 10 facadas foram dadas contra o jornalista. Imagens de câmera de segurança mostram os 2 homens seguindo Gabriel momentos antes do ataque acontecer. Depois de receber os golpes de faca, Gabriel percorreu cerca de 10 metros para pedir ajuda ao porteiro de seu prédio, que chamou o corpo de bombeiros. Gabriel foi transferido para o Hospital de Base de Brasília. No local, ele passou por cirurgias durante a madrugada e também durante esta manhã. As facadas atingiram o pescoço, o tórax, abdômen, perna e braço do jornalista. Depois da última cirurgia realizada, ele pôde receber a visita do pai na unidade de terapia intensiva. De acordo com o último boletim médico, o quadro de saúde de Gabriel Luiz é grave, porém estável. Os médicos... Agora são 4h28. O Prós e Contras de hoje fica por aqui. Quero só deixar aqui a você, boa Páscoa. A gente volta na segunda-feira aqui pela Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.